eu atendia praticamente de tudo até eu começar a ter uma afinidade por determinadas áreas de atuação. E no meu caso, até por experiência pessoal, né, dentro da minha casa, eu comecei a me especializar e a gostar muito de toda essa área do contexto do universo feminino. Então foi uma área que me chamou bastante atenção sobre as possibilidades de atuação com a auriculoterapia e os resultados maravilhosos que a gente poderia conseguir com essa técnica incrível. Então passei a me especializar dentro dos transtornos e disfunções que existem no universo feminino. E para isso, o que é necessário? Estudo e dedicação, para que vocês possam se aprofundar em determinadas áreas. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Marcos Martini e você está no quadro Caminhando na Auriculoterapia. Um quadro desse nosso audacioso projeto da Academia Auricular que foi desenvolvido para você que está dando seus primeiros passos dentro da auriculoterapia e quer aprender e se aprofundar ainda mais nesse nosso grandioso universo auricular. Então, para isso, nós criamos esse quadro com uma série de vídeos e determinados temas que nós vamos tratando, procurando te dar um embasamento muito sólido para que você seja um excelente auriculoterapeuta, para que você tenha muito sucesso nessa área maravilhosa terapêutica que você buscou para fazer a diferença nesse mundo, fazer a diferença nessa sociedade. Hoje nós vamos falar especificamente sobre nichos de atuação para o auriculoterapeuta. Então, uma dúvida muito grande dos estudantes do nosso curso da Academia Auricular é justamente sobre como começar os seus atendimentos. Então, por onde eu começo, o que eu faço, o que é que eu estudo. Então, dentro de um bom curso de auriculoterapia, você vai ter uma noção de muitas coisas sobre atendimento. E aí surge essa dúvida das pessoas. O que é que eu deveria fazer para começar? Até porque quando os profissionais estão começando, né, eu falo profissionais porque você já vai estar apto, né, para ser um terapeuta a partir do momento que você conclui um curso de formação em auriculoterapia. Então, nesse momento é que os profissionais eles acabam tendo uma insegurança em relação a que área seguir. Então deixa eu contar um pouquinho da minha experiência sobre isso. Quando eu comecei meus atendimentos com auriculoterapia, há alguns anos atrás, então o que eu fazia? Eu atendia um pouco de tudo, não tinha restrição de público para atendimento. Porque a auriculoterapia nos fornece uma infinidade de possibilidades para atendimento de diversas desarmonias que acontecem dentro desse nosso campo de atuação, dessas pessoas que existem nesse mundo. Então nós podemos tratar desde situações emocionais, situações físicas e orgânicas, situações comportamentais. Então o leque de atendimento ele é muito grande. E é natural que o terapeuta, com o tempo, conhecendo e se identificando com determinadas áreas, ele vá se tendenciando a um determinado nicho, um determinado segmento de atuação. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso, sobre o que seria melhor, né, para ele fazer e quais são as vantagens e quais são as desvantagens de seguir esse ou aquele caminho. Não é que exista certo ou errado, é que existem situações em que você pode ter uma visão melhor, e esse é o nosso papel aqui como formadores de pessoas que querem ser excelentes profissionais da área da saúde, escolhendo as terapias alternativas para isso. Então nós vamos falar justamente sobre isso hoje. Então voltando, né, eu atendia praticamente de tudo até eu começar a ter uma afinidade por determinadas áreas de atuação. E no meu caso, até por experiência pessoal, né, dentro da minha casa, eu comecei a me especializar e a gostar muito de toda essa área do contexto do universo feminino. Então foi uma área que me chamou bastante atenção sobre as possibilidades de atuação com a auriculoterapia e os resultados maravilhosos que a gente poderia conseguir com essa técnica incrível. Então passei a me especializar dentro dos transtornos e disfunções que existem no universo feminino. E para isso, o que é necessário? Estudo e dedicação, para que vocês possam se aprofundar em determinadas áreas. E hoje, ao longo desse vídeo, nós vamos falar sobre várias áreas, sobre várias ideias, sobre vários segmentos que você que está começando a auriculoterapia pode ter como ideia se aprofundar ou escolher. Mas no início eu recomendo que você, até para que consiga uma maior experiência, comece a se aprofundar em tudo. Ou seja, tem um grande jargão que eu uso dentro das nossas turmas de formação que é o seguinte: todo auriculoterapeuta tem um paciente que merece.
Ou seja, todas aquelas pessoas que forem lhe procurar para determinado atendimento de uma determinada desarmonia, você não vai falar, eu não te atendo porque eu não sei sobre isso que você está passando. Então, se a pessoa te procurou para um atendimento, é porque ela necessita bastante de ajuda. E o universo, né, não faz nada por acaso. Se aquela pessoa chegou até você para aquele atendimento, é porque você tem muito a contribuir para a melhora dela. Você pode não ter a segurança ou não ter ainda o conhecimento sobre como ajudar aquela pessoa. Mas entenda que essa pessoa que está vindo para você, buscando ajuda, vem lhe trazendo uma oportunidade única para você se aprofundar naquela desarmonia que ela vem apresentando e para que você possa estudar e contribuir muito com aquilo que ela vem buscando de ajuda. Então entenda, ela veio para você por algum motivo. Então não é para que você receba uma determinada pessoa que esteja passando, sei lá, por uma disfunção de pulmão, coração, joelho, né, seja lá o que for, e você olha para aquela situação e fala assim, mas eu não me sinto seguro para tratar, eu vou encaminhar ela para o professor, eu vou encaminhar ela para o meu colega. Entenda, mais uma vez vamos frisar, se essa pessoa veio buscar a sua ajuda, é porque você é a pessoa mais capacitada para fazer com que ela consiga a melhora que ela veio buscar. Então, você tem essa oportunidade, o que você vai fazer nesse momento? Você vai estudar novamente, você vai buscar ajuda de pessoas que sabem, você vai mandar mensagem, né, para os seus professores, vai mandar mensagem no seu grupo. Por exemplo, na Academia Auricular, nós temos uma excelente comunidade onde nós temos várias discussões sobre vários casos que acontecem. Nós temos esse vasto canal aqui, né, de informação que está crescendo cada vez mais para que você possa consultar também. Então as informações estão aí para que você possa sair da sua zona de conforto e começar a buscar uma solução para aquelas pessoas que vêm procurar a sua ajuda. Então não negligencie nenhum tipo de atendimento, porque você vai fazer a diferença na vida daquela pessoa que veio buscar ajuda para você. Então lembre-se, todo terapeuta tem o paciente que merece. Das situações mais simples às mais complicadas, está nas suas mãos buscar um aprofundamento naquele caso para que você possa dar uma assistência melhor para aquela pessoa que vem buscar ajuda. Combinado? Então, jamais negligencie atendimentos auriculares para as pessoas que vêm buscar auriculoterapia para melhorar de determinada situação. Tá bom? Então, quando eu comecei a perceber que dentro de cada segmentação da auriculoterapia existem um mundo de possibilidades de tratamento, eu busquei a minha especialização, me especializar, ou seja, estudar mais, fazer outros cursos, complementar as minhas formações, buscar outros tipos de conhecimento dentro da auriculoterapia de como resolver as questões e situações do universo feminino. Isso foi fazendo com o tempo eu me tornasse um especialista dentro do atendimento das diversas situações que acontecem no campo de saúde da mulher. E isso facilitou muito, porque qual a vantagem que você encontra com isso? A principal vantagem dessas segmentações, ou seja, buscar um determinado nicho, é que você vai criando uma identidade terapêutica. Isso é muito bom para as pessoas que vão recomendar os seus serviços para outras pessoas que sofrem de situações semelhantes àquelas que elas passam. Então isso vai tornando você uma referência dentro daquele segmento. Outra situação importante, que é uma vantagem em relação a isso, você vai estar falando para o público certo. Você vai estar conversando com mulheres de tal a tal faixa etária, no caso, né, do nascimento até os 100 anos de idade, que sofrem de determinados transtornos dentro do universo feminino. Então, com isso, você vai podendo melhorar a comunicação, até mesmo para a divulgação dos trabalhos que você vai realizar em relação a isso. E quando as pessoas vierem conversar com você buscando aquele determinado alívio daquela situação, você vai ter uma linguagem ampla, um vocabulário amplo, uma experiência muito ampla que vai passar muita segurança para o seu paciente, para a sua cliente nesse caso. Então, isso vai fazendo com que você domine todas as situações que acontecem no dia a dia daquela pessoa, e aquilo que é um bicho de sete cabeças para outros profissionais
para você já não vai ser, porque aquilo vai ser uma prática do seu cotidiano. Isso vai te dar muita vantagem perante os seus clientes, perante outros colegas terapeutas que vão ter também você como referência para indicar os pacientes para você, para que você possa resolver aquela determinada situação. Então essa é outra vantagem da segmentação. E também, né, com isso você vai se tornando essa referência e vai conseguindo mais clientes de acordo com as indicações. Porque por melhor que seja o seu trabalho de publicidade, né, de divulgação do seu trabalho, ainda não há nada melhor do que o famoso boca a boca. Quer lotar a sua agenda? Faça isso de forma gradual e de forma com o merecimento que você vai ter pelo trabalho que você vai estar realizando. Então, primeiro, busque se aprofundar, se especializar no conhecimento que você quer alcançar em determinado segmento, para depois você esperar que os clientes venham até você para o tratamento. Porque contando uma história, né? Uma vez eu estava dando uma aula e aí era num curso avançado de auriculoterapia e aí uma determinada estudante falou assim: pô, professor, você fala bastante sobre tratamentos e exemplos, né, de situações do universo feminino, desarmonias, isso que acontece. Até hoje eu nunca tratei uma mulher que tivesse uma desarmonia, né, tal como essas que você está falando. E a minha pergunta para ela foi o seguinte: o quanto você já estudou sobre as desarmonias que acontecem dentro da saúde da mulher, para que você tivesse um embasamento sólido para poder receber uma pessoa que vai te trazer uma determinada queixa e você vai poder dar essa solução para ela. E ela falou: ah, eu nunca estudei, nunca me aprofundei nesse tema, né, de saúde da mulher, apesar de ser mulher, né? Então, nesse contexto, a resposta, né, foi o seguinte: como é que você quer receber ou que você espera receber uma determinada pessoa num nicho específico de atendimento se você não está preparada para aquele tipo de situação? Então, uma coisa é o universo te encaminhar, né, determinadas pessoas para que você possa se aprofundar e você possa estudar e dar a solução que ela precisa. A outra é não se preocupar em se aprofundar em nada, né? Você não se aprofunda em nada e quer que o universo te traga os determinados clientes que você espera, que você acha que vai ter mais facilidade para atendimento. Então eu sempre falo, primeiro se prepare. No começo é muito genérico, é sim, mas você não pode deixar de estudar, ou seja, enquanto você está fazendo o curso de formação, geralmente as pessoas se dedicam para o estudo. Quando elas não estão mais no curso de formação, que não tem um professor ali para cobrar, para mostrar, para indicar, elas acabam negligenciando o tanto de informações que existem nesse universo que elas podem utilizar de estudo para se aprofundar. Ou seja, dedique-se à auriculoterapia, que ela vai se dedicar a você. Os pacientes vão começar a aparecer de acordo com o seu comprometimento com a técnica. Então isso é bastante lógico, mas tem pessoas que preferem esperar ou colocar a culpa no universo do que sentar, né, na cadeira e poder estudar, abrir um livro, buscar outro tipo de informação, outros cursos de aprofundamento, outras técnicas e recursos auriculares que nós podemos utilizar para melhorar aquela segmentação que você vai escolher. Perfeito? Então essas são as principais vantagens, né? Construção da sua identidade como terapeuta, né? Ou seja, sou especialista em falar, ter uma linguagem mais facilitada para aquele público que você vai estar recebendo, que você buscou a sua especialização, e também você vai se tornando uma referência em relação a isso. É obrigatória a segmentação, professor? Não é obrigatória a segmentação, porque, como eu falei, a auriculoterapia oferece várias vantagens e várias oportunidades e possibilidades de tratamento. Então você não precisa se restringir a uma determinada área, mas seria interessante que você construísse essa identidade para que você tivesse mais facilidade em atendimento em determinada área. Mas dentro do contexto terapêutico, holístico, nós jamais negligenciamos os atendimentos. Não é como na medicina ocidental, por exemplo, que existem os vários
compartimentos, né, a compartimentalização de determinada especialidade, onde um especialista não influencia na área de outro especialista, tá bom? Não é esse contexto que eu estou falando. Estou falando que você precisa ter uma visão geral sobre a auriculoterapia e sobre o que você pode fazer. Então, o curso de formação que você precisa buscar é um curso que te traga essa visão ampla sobre a auriculoterapia e não restritiva sobre a auriculoterapia. Porque se você entender a essência da auriculoterapia, você pode resolver inúmeras situações de várias coisas. Então, a questão que nós estamos falando é, no começo, né, e ao longo da jornada do auriculoterapeuta, se ele tiver também uma área específica em que ele possa ser referência para atendimento, isso vai facilitar muito o engajamento dele e de outras pessoas para com ele, para ele, né, fazer o tratamento de todo esse público. Então, precisamos ter uma visão geral e como eu falei, precisamos acolher todos os pacientes que vierem com as diversas desarmonias. Então, dentro desse contexto, o estudo ele é essencial para que você consiga essas vantagens dentro da segmentação. Então, obrigatória a segmentação, ela não é. Então, existem algumas desvantagens em relação à segmentação? Existem no sentido em relação ao público que você vai estar trabalhando e o local que você vai estar atendendo. Por exemplo, nós estamos falando em relação a atendimentos, né, que você possa se segmentar num campo em que você atenda numa região maior, ou seja, numa cidade grande, por exemplo, onde você tem muitas pessoas e muitas pessoas existem muitas desarmonias. Então, quando você começa a nichar, né, segmentar esse atendimento, você vai estar falando com as pessoas certas e trazendo as soluções certas para elas. Mas agora imagine uma pessoa que mora no interior, né, mora numa cidadezinha pequena, como é o caso de vários estudantes que nós temos ao longo desse Brasil todo. Então elas moram numa cidade menor, onde o público é mais restrito, e se ela segmentar, se ela restringir o seu atendimento para um público menor, é capaz de que ela fique com maior dificuldade de conseguir os clientes que ela precisa. Então, nesses casos, né, de cidades menores, o recomendado é que a pessoa tenha uma visão mais ampla das possibilidades que a auriculoterapia tem para te oferecer, para que você possa, literalmente, atender todas as pessoas que vierem até você. Logicamente, sabendo as limitações, né, da auriculoterapia, sabendo quando recomendar as pessoas para o atendimento especializado da medicina ocidental. Então a gente tem que ter essa visão também, esse discernimento de quando a auriculoterapia vai ter uma eficiência incrível em determinados casos e quando foge da nossa alçada para que as pessoas busquem, né, um atendimento especializado. Então, a principal desvantagem, né, em relação à segmentação vai ser para os locais, as cidades pequenas, né, de interior. Então, o que é necessário, né? Primeiramente, se aprofundar, se atualizar e ser muito bom, né, dentro do nicho que você for escolher. Então, a segmentação, ela vai depender desses 3 fatores: estudo, estudo e estudo, né? Quanto mais você estudar, mais melhor qualificado você vai ser em determinado nicho de atuação. Então a preocupação, né, de muitos estudantes é que no início, e é uma coisa bastante lógica, no início ele não vai ter essa vivência toda, ele não vai ser bom em determinado nicho. E aí eu vou dar uma dica muito importante, uma dica muito valiosa para vocês. Como é que você vai proceder nos seus primeiros atendimentos, na sua carreira de auriculoterapeuta? Presta bastante atenção. No início, uma forma muito interessante de você fazer uma acolhida melhor para o seu paciente é no momento em que ele for procurar você para o atendimento, e hoje em dia, na grande maioria das vezes, a comunicação se dá via mensagem, né? WhatsApp, Telegram, e-mail já quase ninguém mais usa, né? Mas 90% das pessoas que, por exemplo, me procuram para atendimento foram indicados por outra pessoa e elas me procuram pelo número do WhatsApp. Então, o que eu recomendo para vocês é que nesse primeiro contato que você vai ter com a pessoa, você já faça uma anamnese prévia. O que seria isso? Você já vai perguntar para a pessoa
o que está trazendo ela para o atendimento auricular. E aí ela vai te falar, se ela se sentir confortável, né? Ela vai te falar a queixa principal dela, e a partir dali você já começa o seu aprofundamento no estudo, o que seria muito interessante de você fazer. Então explica para a pessoa, né, para que eu possa te dar um atendimento diferenciado, entender melhor o seu caso, qual seria a sua necessidade, por que você está buscando a auriculoterapia, para eu entender como eu posso te ajudar melhor. E aí ela vai te falar, né, qual é a necessidade dela. Ah, sofro com enxaqueca, sofro com insônia, sofro com ansiedade, sofro com transtornos menstruais, né, sofro com, sei lá, uma possibilidade grande, né, de situações. Ou torci o tornozelo, torci o joelho, situações físicas, emocionais ou comportamentais, qualquer situação. Então a pessoa vai te falar e a partir dali você já vai, né, anotar a situação principal dela e vai começar a estudar antes de receber o seu cliente no consultório. Porque quando ele vier para o consultório, você já tem uma noção mais ampla da situação que você vai encontrar com ele. E aí no consultório, lógico, você vai fazer uma anamnese mais extensa e para entender melhor aquele quadro. Mas você já vai ter uma visão bem segmentada do que você vai precisar saber para conversar com ele de uma forma que gere uma confiança do paciente para o terapeuta, para que ele sinta que ele está sendo bem acolhido e que você é a pessoa certa para ajudar ele nesse momento. E aí, volto a frisar mais uma vez, você vai precisar de estudo, busque ajuda, busque colegas que já passaram por essa situação, que já atenderam essa determinada queixa, para que você possa dar o seu melhor quando você receber essa pessoa no seu consultório. É isso que vai fazer com que ela tenha confiança em você, obtenha os resultados que ela veio buscar com a auriculoterapia por você, e a partir daí ela pode não ser amanhã, pode não ser depois, pode não ser daqui uma semana, mas daqui um mês, um ano ou dois, quando ela estiver conversando com a amiga dela, ou com o amigo dela, ou com um parente, conhecido, que passa por uma situação semelhante àquela que ela passou há 2 anos atrás, quando ela se consultou com você, ela vai falar o seguinte: eu conheço uma pessoa que pode te ajudar, porque eu já passei por isso e foi fantástico o atendimento que ele fez comigo e a partir dali eu fiquei super bem. Então ela vai te recomendar e você vai, né, logicamente conseguindo fidelizar os seus clientes para que eles possam ter você como uma referência de uma pessoa que fez um excelente trabalho. E tudo começou numa simples mensagem em que você estava perdido, não sabia o que fazer, mas por conta da sua abordagem, né, você conseguiu ganhar tempo para poder fazer um atendimento adequado para ela com todas as facilidades e recursos que ela merecia. E a partir daí você vai construindo, né, uma história de bastante sucesso dentro da auriculoterapia. Então, com esse tempo, né, o tempo de estrada de auriculoterapia vai fazendo com que aquele episódio, aquele atendimento que você teve sobre determinado caso da pessoa que te procurou e você abordou ela no WhatsApp, vai fazendo com que aquele caso faça com que você memorize quais foram os pontos que você precisou utilizar para aquela situação, porque o resultado foi excelente. Então, esse e outros casos que você vai atendendo de diversas situações terapêuticas vão criando em você aquilo que a gente chama de uma memória terapêutica. Então, um caso em que você atendeu e teve bastante sucesso porque você se dedicou a estudar e dedicou o seu tempo para ajudar e cuidar daquela pessoa, isso vai trazendo para você uma memória terapêutica. Então, quando ao longo, né, da sua jornada, você vai vendo que as situações elas vão se repetindo e você vai lembrando das situações que você atendeu anteriormente e vai, numa primeira abordagem, aplicando os recursos semelhantes, de acordo, logicamente, com a queixa principal da pessoa e com o quadro clínico que ela apresenta. Quadro clínico, nós falamos em quadro, né, de desarmonias energéticas e sanguíneas também. Não é como a visão das doenças que são tidas aqui no Ocidente, tá bom? Então, ao longo, né, da sua jornada, você vai criando essa memória terapêutica e a partir daí você vai vendo que é só buscar na sua caixinha de memória
eu já atendi uma pessoa com esse tipo de dor de cabeça. O que eu fiz? Eu fiz isso, isso e aquilo. E aí também já vai servindo, você já vai tendo, né, a sua biblioteca, que vai ser o acondicionamento, né, a guarda das suas fichas de anamnese anteriores, catalogadas, bonitinhas, para que você consiga consultar determinado paciente, teve determinada situação, pode ser eletrônico, né, ou pode ser de papel mesmo, como é o meu caso, e a partir daí você consegue consultar e observar qual foi a conduta terapêutica, como foi o prognóstico, como é que aquela pessoa evoluiu e quais foram as suas condutas adotadas para que você possa repetir esse tipo de abordagem. Então, ao longo da história, né, ao longo da sua história como terapeuta, você vai obtendo mais confiança. É lógico que no começo fica mais difícil você construir essa familiarização, né, com a técnica, porque vai te faltar talvez os clientes. Não vai faltar por quê? Porque você sempre vai ter as pessoas do seu convívio para que sirvam de troca de experiência, para que você consiga ir tomando mais segurança, conseguindo mais segurança para os seus futuros atendimentos. Então isso vai dando muito certo. Então com o tempo você vai melhorando, fica tranquilo. Por isso que esse vídeo é para você que está dando os seus primeiros passos dentro da auriculoterapia. E ao longo dessa nossa jornada você vai entender e aprender como você pode conseguir, né, construir uma base sólida para resolver dores físicas, emocionais e comportamentais dos seus pacientes ou clientes já no primeiro atendimento. Beleza? Então, essas experiências vão servir muito para você. E agora eu vou falar para vocês sobre determinados exemplos, né? Vamos trazer à tona alguns segmentos que você pode conseguir, que você pode, aliás, se especializar para começar os seus primeiros atendimentos. Não os seus primeiros atendimentos, mas os seus primeiros nichos de atendimento, né? Ou seja, onde você pode se especializar. E aí eu vou trazer algumas ideias para que você possa analisar essas ideias e também para que você possa, a partir delas, começar a ver que existem vários campos de atuação. E um deles, né, não só desses que eu vou trazer para vocês hoje, mas existe alguma coisa que você tenha familiaridade, que você consiga ter uma linguagem mais clara e possa trazer mais resultados para essas pessoas, tá bom? Então vou começar para vocês falando sobre um nicho bastante frequente que as pessoas, os auriculoterapeutas, né, no caso, nem sempre exploram tão bem esse nicho quanto ele deveria ser explorado, que é falar sobre a saúde dos atletas. Então, recuperação e prevenção de acidentes em atletas de final de semana ou atletas de alto desempenho é um campo riquíssimo para o auriculoterapeuta começar a trabalhar, né, começar a se especializar dentro dessa área. Porque a auriculoterapia tem recursos incríveis para a resolução de todas essas situações físicas e em relação a situações osteoarticulares que acontecem com os atletas, como eu falei, sejam atletas profissionais ou atletas de final de semana. Então quem nunca teve uma dor de coluna, quem nunca teve uma torção no pé, quem nunca, né, deslocou um dedo, quem nunca, né, teve que ficar imobilizado e depois de uma cirurgia, né, ter que ficar com aquela recuperação lenta e contínua. Então, quantas pessoas precisam, né, ter a melhora dessas condições, e a auriculoterapia tem ferramentas incríveis para poder fornecer esse tipo de facilidade, esse tipo de melhora para essas pessoas. Então, o campo de desempenho e que nós podemos também melhorar os desempenhos nos atletas, ele também é bastante favorecido pela auriculoterapia, especialmente quando nós entendemos que nós precisamos melhorar a função energética dos órgãos, né, do corpo humano, para que quando nós melhorarmos a energia do baço e do pulmão, a pessoa tenha mais energia no corpo, os músculos atendam melhor, tenham mais aporte de oxigênio, então a pessoa não fique tão fadigada e que ela não tenha tanto cansaço, né, com poucos esforços. Então, quando a gente trabalhar a saúde do fígado, né, evitar as câimbras, melhorar a circulação sanguínea, e assim vai. A saúde dos ossos, quando a gente for tratar os rins. Então,
todo esse aspecto complementar de melhora da saúde e o desempenho que nós podemos trabalhar com as pessoas, ele pode ser dado pela auriculoterapia. E também a recuperação das possíveis lesões que todas as pessoas que praticam determinado esporte estão sujeitas nos dias de hoje. Em qualquer momento, em qualquer situação, acidentes ou incidentes podem acontecer e a auriculoterapia, te garanto que vai auxiliar muito na recuperação dessas pessoas. Então, tanto para melhorar o desempenho, quanto para resolver as situações que já existe uma lesão naquele corpo físico, perfeito? Então é uma área incrível para que você possa explorar e começar os seus primeiros atendimentos. Uma outra situação bastante interessante que pode ser muito explorada também, especialmente porque a nossa população está chegando cada vez mais a uma melhor idade, né? É a prevenção e tratamento, né, das situações que acontecem com os idosos. Então, o auriculoterapeuta que tiver uma afinidade pode começar a se especializar em todos esses processos degenerativos que acontecem na sociedade e começar a ver uma forma preventiva e também terapêutica de atuação para essas desarmonias para esse público imenso que é a saúde do idoso. Então, se você se especializar nessa área, saiba que dentro da auriculoterapia nós temos também vários recursos, especialmente se você trabalhar com se você atuar com um caráter preventivo, porque todos aqueles que têm uma meia idade hoje, amanhã ou depois, né, se tiverem a felicidade, serão idosos. E dentro da auriculoterapia nós podemos trabalhar também toda essa função de circulação sanguínea, energética, metabólica e nutricional para melhorar o condicionamento dessas pessoas, especialmente aquelas que já têm um determinado histórico de que meu trisavô tinha problema de coração, meu bisavô também morreu de problema de coração, meu avô morreu de problema de coração, meu pai morreu de problema de coração. E você, o que você vai fazer? Trabalhar e atuar para não morrer de problema, né, de coração, não morrer de um ataque cardíaco, por exemplo. Então, a auriculoterapia trabalha muito nessa questão preventiva para que quando a pessoa chegue na sua melhor idade, ela já esteja com o seu corpo muito mais fluido, as funções muito mais ativas, e isso vai facilitar muito a terceira idade em relação a todas as situações mais comuns que acontecem com os idosos desse nosso país, dessa nossa sociedade atual. Outra situação bastante ampla que eu já falei no começo, que é a saúde da mulher. E qual é a mulher, né, que você conhece ou que você já conheceu que não tenha reclamado, por exemplo, de um período menstrual incômodo, né? Então, dentro desse grandioso universo feminino, você tem vários nichos de atuação. Saúde da mulher já é uma coisa bastante ampla. Se você procurar dentro do nicho da saúde da mulher, você vai encontrar várias segmentações que você pode se aprofundar ainda mais, né, os seus conhecimentos para conseguir melhorar e trazer uma resposta muito rápida, muito intensa em relação a essas desarmonias que as mulheres passam no dia a dia. Então você pode tanto atuar na questão preventiva e também resolutiva de transtornos menstruais. Preventiva porque já vai tratando a menina que vai, né, começar a ter as suas primeiras menstruações já na adolescência. Então isso já vai ser um trabalho preventivo. E também para as mulheres e adultas, né, que já sofrem de transtornos menstruais, seja ele as situações emocionais ou disfuncionais, né, dificuldades e disfunções no sangramento, seja inchaço, sejam as famosas cólicas, né, transtornos emocionais, o TPM e por aí vai. Então uma série de situações que muitas vezes limitam a mulher de fazer as suas atividades por uma situação que pode ser facilmente corrigida se você souber identificar essa causa e trabalhar com a auriculoterapia para melhorar essa situação nas mulheres. Tem também o subnicho, né, digamos, de fertilidade, onde a mulher quer conceber, mas tem uma determinada dificuldade para isso, e às vezes tem algum determinado bloqueio, né, seja ele físico, emocional
ou comportamental que está levando ela a ter essa dificuldade, né, de forma consciente ou inconsciente, e a auriculoterapia pode auxiliar também nesse trabalho, tanto dela quanto do parceiro, né, para que eles consigam chegar ao objetivo principal, que é a fertilidade. E também um grande outro subnicho da saúde da mulher é a menopausa, né? Então existem várias situações que nós podemos tratar, inclusive de forma preventiva, né, para que a mulher chegue no final das suas regras com o mínimo de impacto possível. Então nós conseguimos também trabalhar, e aquelas que já vêm sofrendo com aqueles calores, irritabilidade, ansiedade, insônia, ressecamento, pode se beneficiar muito da auriculoterapia para melhorar essas condições também. Então sempre dentro da grande área terapêutica nós vamos trabalhar tanto com a prevenção quanto com a resolução daquilo que já existe. Muito melhor vai ser, né, um tratamento preventivo, onde a pessoa, o paciente no caso, vai precisar ter a consciência de que ele precisa de atendimentos regulares ao longo da sua vida para que ele possa manter a sua saúde. E isso é um aspecto muito importante e cabe a nós, como terapeutas, auriculoterapeutas, levarmos esse tipo de informação para essas pessoas, de que a auriculoterapia não é só um quebra-galho, né? Não é só consertar aquilo que já está quebrado, mas sim nós trabalhamos num aspecto preventivo para evitar que determinadas desarmonias venham a acontecer na vida das pessoas, e nós estamos trabalhando para que isso não aconteça. Então, lembre-se sempre, a auriculoterapia trabalha o aspecto preventivo e também corretivo, porém é muito melhor que nós atuemos no aspecto preventivo, e para isso o terapeuta, a auriculoterapeuta, deve conversar e convencer os seus pacientes sobre esse aspecto da auriculoterapia, tá bom? E isso vai fazendo com que você também tenha ao longo da sua carreira pessoas que vão estar com você porque sabem do trabalho preventivo que você vai fazendo. Haja várias e várias situações que nós observamos ao longo, né, desses nossos anos de atendimento, seja para prevenção simplesmente de gripes e resfriados, né, nas situações sazonais. Então nós temos técnicas dentro da auriculoterapia para fortalecer o sistema imunológico dessas pessoas. E aí, quando nós utilizamos desses recursos, elas passam por períodos, né, que são difíceis para a grande maioria da população, como o período do outono, né, que é um período muito seco, e também o inverno. Então, quando nós trabalhamos nessa questão preventiva, nós conseguimos trazer esses resultados melhores para essas pessoas, e é nítido o resultado que elas tinham, aliás, a situação que elas passavam antes da auriculoterapia e os resultados que elas passam a ter depois que nós começamos esses trabalhos preventivos, perfeito? Transtornos emocionais é um outro tipo de segmento, né, que você pode se especializar, sabendo que os transtornos emocionais, existem inúmeros transtornos emocionais. E qual a principal problemática que eu vejo nas situações emocionais? É que muitas vezes, na grande maioria das vezes, mais de 90 e tantos por cento, quase de 100% das vezes, os problemas físicos e orgânicos acontecem por situações emocionais mal resolvidas. Situações vivenciadas, problemas vivenciados, traumas e situações difíceis que aconteceram na vida da pessoa. Então tudo isso vai fazendo com que a pessoa passe a cultivar determinadas energias que vão ficando estagnadas e vão se manifestando pelo corpo físico e orgânico dessa pessoa. Então nós precisamos, ao mesmo tempo que entendemos, né, que uma lesão no joelho, ela tem o seu aspecto físico e funcional, mas se você for buscar, você vai entender que ela tem também um aspecto emocional envolvido. E dentro da auriculoterapia, com as técnicas que nós utilizamos aqui dentro da Academia Auricular, nós conseguimos observar, e nós conseguimos entender, e nós conseguimos resolver esse tipo de bloqueio energético que foi causado por essas disfunções emocionais. Esses quadros, essas situações, né, vivenciadas
e que causaram bloqueios e dificuldades na circulação sanguínea e energética da pessoa, e em determinada parte do corpo elas foram se manifestando. Então, quando nós conseguimos observar isso, o trabalho se torna muito mais fácil, muito mais fluido, e o resultado aparece com muito mais facilidade. Então, para situações emocionais, eu não vou me aprofundar aqui, mas existem inúmeras situações. Quem é que você não conhece que vive uma rotina estressante, que vive sofrendo, por exemplo, de ansiedade, preocupação, né, medos, pânicos, pavores, quadros depressivos? Então, em todas essas situações físicas, emocionais e comportamentais, a auriculoterapia tem um papel fundamental para o tratamento e auxílio dessas pessoas para que elas consigam a melhora que elas precisam. Perfeito? Então, quem quiser se especializar, e aí os psicólogos também teriam que ter mais ou menos que como obrigação, né, entre aspas, no bom sentido, ter o conhecimento sobre a auriculoterapia e como ela pode auxiliar nesse processo de melhora desses pacientes. Então a pessoa não precisa deixar de ser psicóloga, mas ela pode agregar a auriculoterapia e os recursos auriculares que vão fazer, que vão conseguir fazer esse acesso dessas informações mais sutis do campo da personalidade da pessoa e dessas situações emocionais. Então nós temos recursos específicos e uma linguagem específica para conseguir acessar esse tipo de informação que está causando esses bloqueios e que se manifestam no corpo físico. Então os psicólogos, o pessoal do entendimento da comportamental e da mente humana e dos comportamentos humanos, deveria ter como curiosidade, né, no mínimo falando, de entender como a auriculoterapia pode auxiliar na melhora e na recuperação desses seus pacientes. Perfeito? Então é um excelente campo para você se especializar também. Público infantil também é um outro segmento que você pode se especializar, especialmente para quem gosta bastante de criança, né? Então vai ter a facilidade de trabalhar em todas aquelas situações que crianças apresentam, sejam elas as de comportamentos, né, que vão também levando a situações de desarmonia física e funcional, os quadros de asma, por exemplo, alergias, intolerâncias alimentares, comportamento muito as hiperatividades, né, e os transtornos de aprendizagem, uma série de situações que o auriculoterapeuta pode atuar com esse público infantil para melhorar cada uma dessas adversidades que vão acontecendo com as crianças ao longo do seu processo de formação. E também dentro da academia auricular nós temos uma vasta visão, né, sobre os transtornos que podem acontecer correlacionados com os comportamentos que essas crianças apresentam. Então isso também facilita bastante o nosso acesso a esse tipo de conhecimento que as crianças têm. Citando um exemplo aqui, né? Existe às vezes uma criança, né? O casal tem 2 filhos e um filho daquele casal é todo recluso na dele, gosta bastante de estudar, gosta de ficar quietinho no canto, não gosta de muita interação social. E aí os pais têm um outro filho que é totalmente o contrário, todo hiperativo, comunicativo, gosta de abraço, gosta de carinho. E aí entendem que aquele outro filho que está mais recluso talvez esteja passando por algum transtorno, que seja autista, que seja isso, que seja aquilo, né? Tentando enquadrar a criança que é normal em algum quadro, né, que gere para ela um determinado transtorno e que ela vai precisar de, por exemplo, um tratamento medicamentoso. Quando você passa a entender, como terapeuta, que aquela criança é daquele jeito porque ela tem esse comportamento dessa forma, porque é a forma de ela agir, é a forma de ela se defender, é a forma dela interagir com o mundo, e ela simplesmente é diferente do irmão que é bastante hiperativo e comunicativo. Você levando esse tipo de informação para os pais e trabalhando esse contexto daquela criança, você passa a trazer muito mais segurança para a família e um entendimento também de como os pais podem lidar com aquele tipo de criança e como eles podem lidar até mesmo com aquele irmão que é muito mais comunicativo. Então, dentro da auriculoterapia, nós também temos essa visão desse comportamento, né, dos diversos comportamentos das pessoas e como nós, auriculoterapeutas, podemos, se não intervir,
mas pelo menos orientar os pais de que, pessoal, o filho de vocês é normal, ele não tem transtorno, ele não tem disfunção, ele só age dessa forma porque ele é a forma como ele interpreta e como ele responde ao mundo. Então você já tira um grande peso das costas dos pais, né, e ganha-se, né, muito em relação a isso por conta da confiança que você está levando também para a família. Então é uma situação bastante interessante de você trabalhar e aprender cada vez mais sobre o público infantil também. E com a auriculoterapia você consegue, logicamente, melhorar o sistema imunológico das crianças que vem sofrendo de asma, gripe de repetição, né, mudou o tempo, a criança começa a passar por determinados transtornos respiratórios. Então tudo isso pode ser melhorado com o tratamento auricular. Uma outra situação que você pode fazer, talvez você ainda não saiba, mas a auriculoterapia e as terapias integrativas, na sua grande maioria, elas fazem parte do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. Então elas são amparadas pela Portaria Interministerial de Práticas Integrativas. E aí, o que isso nos fornece como auriculoterapeutas? A possibilidade de nós desenvolvermos projetos para levar para as prefeituras para atendimento de diversos públicos, seja em escola, seja em associações, seja num local em que a prefeitura tenha de acolhimento de determinado público de pessoas, seja para situações preventivas, né, dentro do contexto da saúde. Então o auriculoterapeuta pode estar inserido em projetos públicos. Ele pode fazer um projeto e levar para aprovação via o seu vereador, via o secretário que ele conhece, mas pode fazer com que a auriculoterapia chegue nos centros de saúde, chegue nas UPAs, chegue nos postos de saúde, chegue, né, dependendo da denominação que cada município adota para as suas unidades básicas de saúde. Então pode levar os seus serviços, né, para as prefeituras. E para isso ele precisa, né, logicamente, elaborar um projeto que tenha, né, um embasamento adequado para que ele possa oferecer esse tipo de serviço. E eu vou deixar para vocês que chegaram até aqui nesse vídeo, aqui embaixo, eu vou deixar para vocês um modelo de um projeto que eu fiz para uma clínica de dependência química. O que tem a ver com a prefeitura, professor? É a adaptação. O esqueleto do projeto, né, a estrutura do documento vai ser praticamente o mesmo, então você vai fazendo as adaptações que você precisa para adequar a realidade que você tem. Então só para que você tenha a ideia, né, do embasamento que você vai ter quando você for estruturar um documento para poder levar para a sua prefeitura. E lá você vai atender os diversos tipos de público, né, porque o SUS é uma grande escola para a gente, para que a gente possa trabalhar e aprender muito naquele contexto. Então, se talvez você não consiga grandes, né, retornos financeiros com o projeto, mas você vai conseguir infinitos recursos em relação ao conhecimento e a prática que você vai ter dentro daquele contexto. Isso vai te qualificar muito, vai te deixar na frente de muitas e muitas pessoas que vão começando seus atendimentos ou que já têm anos de estrada e nunca tiveram essa experiência maravilhosa que é trabalhar com um público bastante diverso. Perfeito? E uma outra coisa que as pessoas bastante, né, nos perguntam é se precisa ser profissional da saúde para ser auriculoterapeuta, porque eu acabei de falar sobre a portaria interministerial, né, a inclusão da auriculoterapia dentro do centro de saúde. Então não, a pessoa não precisa ser profissional da saúde para ser auriculoterapeuta, tá bom? Então existe, né, dentro do Ministério do Trabalho a ocupação de terapeuta holístico, que onde as pessoas que desejam, né, se qualificar nas diversas áreas terapêuticas, incluindo a auriculoterapia, podem fazer e podem trabalhar como terapeutas holísticos e também como profissionais liberais para isso. Precisa do quê? Da comprovação via certificado de que você tem conhecimento na auriculoterapia e que você, né, deseja ingressar nessa área. Então é bastante simples e você não precisa ser profissional da saúde, não precisa ser médico, enfermeiro, farmacêutico, que mais? Psicólogo, dentista, né, para poder estar para fazer um curso de auriculoterapia e trabalhar também em prefeituras. Perfeito?
Pessoal, então eu acho que hoje nós falamos bastante sobre esse tema específico, né? Então trouxe para vocês as principais dificuldades das pessoas que estão começando seus atendimentos, falamos sobre algumas dicas de como elas podem começar os seus atendimentos, como pode fazer a segmentação do seu trabalho, ou como ela pode fazer a ampliação do seu trabalho, né? Nessa visão de escolher um nicho ou não escolher um nicho, quais as vantagens, quais as desvantagens. Falamos sobre dicas interessantes, né, o que seria necessário, e falamos sobre vários nichos também que você pode ter uma grande ideia a partir de agora e começar a se identificar com um ou com outro, ou seguir também de uma forma ampla, porque não existe certo e não existe errado, existem escolhas, e ao longo do seu trajeto como auriculoterapeuta você vai vendo que as escolhas que você vai tomando, assim como na sua vida, vão te levando para determinados patamares, onde você vai poder fluir muito dentro da sua área de auriculoterapia, contribuindo muito com as pessoas que vêm buscar auxílio, vêm buscar ajuda dos seus conhecimentos, trabalhando em um aspecto preventivo ou no aspecto corretivo também. Lembrando que o preventivo é sempre o melhor. Então é isso, pessoal. Gostaria muito que vocês compartilhassem esse vídeo com as pessoas que você sabe, que você acha que precisam ter esse tipo de entendimento e conhecimento também, para que isso possa chegar a outros profissionais, outras pessoas que querem aprender a auriculoterapia de uma forma simples, divertida, descontraída, né? Porque é isso que a gente busca fazer aqui, trazer as coisas com bastante leveza para que fique fluido, né, esse nosso ensino, e que também você possa dar o seu like, deixe o seu comentário, gostou daquilo que a gente falou, tem alguma opinião diversa, pode comentar aqui, que a gente vai estar sempre bastante atento e podendo também te ouvir e trazer outros tipos de conteúdos relevantes para vocês. Então deixe seu like, se inscreve no nosso canal, busca nossas outras redes sociais, o Instagram, né? Faça parte do nosso grupo de WhatsApp, porque por lá a gente conversa muito sobre aquilo que a gente gosta muito, que é a auriculoterapia, tá bom? Então forte abraço para você. Tudo de bom no seu projeto, na sua carreira como auriculoterapia. Um forte abraço e até o próximo vídeo.